Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso evento da Rio Arte Manuais Online 2020. Eu sou a professora Alda Soares, sou professora da Acrylex e hoje eu estou aqui junto com vocês para ensinar uma técnica bem legal, o que faz muito sucesso nesse evento, é a pintura na louça, na porcelana, né? É muito procurado, vocês sabem disso, estão todo ano comigo lá presencialmente, né? Esse ano não pudemos estar juntos, mas estamos aí online, todos unidos, né? Então estou muito feliz de estar com vocês aí e venho ensinar para vocês essa pintura que vocês gostam muito, né? É a pintura na louça. Eu vou usar a tinta Vito 150 da Acrylex. Eu vou usar só 2 tons hoje. A Vito 150 é uma tinta que pinta louça e vidro, tá? Eu vou usar o marrom escuro e o laranja, esses 2 tons. Eu vou falar um pouco sobre esse produto, né, que é uma tinta bem diferenciada das outras tintas que a gente está acostumado, né? Ela é uma tinta especialmente para pintar louça branca, vidros. Vocês podem pintar vidros, copos, esses copos de geleia, de requeijão, que vocês quiserem pintar, aqueles vidros mais fininhos, que as pessoas fazem arranjo, fazem aquário, tá? Então ela dá uma infinidade de ideias aí para a gente usar aí no nosso dia a dia, tá? Então eu vou falar um pouquinho como é essa tinta. Essa tinta ela seca muito rápido, né? Então vocês quando usarem o pincel não podem ficar muito tempo passando a tinta na louça, porque seca e abre e ela não fica bonita. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Ela é uma tinta que te dá muita facilidade de pintar, porque a maioria das pessoas tem medo da pintura, principalmente na louça, porque a gente faz muitos trabalhos à mão livre, né? E a pessoa acha que vai errar e não vai ficar legal. Sempre tem esse receio, esse medo, né? Mas ela é uma tinta que nos faz perder o medo de pintar. Por quê? Porque ela é uma tinta que ela precisa ser passada por uma queima depois de pintada. Isso aí eu vou falar no final da nossa aula. Ela precisa passar por uma queima. Então, antes de passar pela queima, qualquer erro que a gente faça, ou não gostou da pintura, ela sai. É só vocês usarem um algodão, um paninho, um algodão com álcool, ou mesmo na água. Vocês vão lá, tiram, né, algum traço que não gostou, até mesmo o risco inteiro que vocês não gostaram da pintura. Então vai te dando aquela facilidade de você perder o medo de pintar. Porque você pensa assim, se eu errar, eu vou tirar, vai sair e eu vou tornar a fazer. Diferente das tintas de tecido, que se pintar no tecido não sai mais, precisa de uma experiência para poder consertar o erro, né? E a outra tinta que é acrílica ou a PVA, que a gente pinta também, os MDF, que já é mais complicado também, não sai, é difícil. E agora, essa tinta ela sai, por isso que ela precisa passar por um processo de queima, né? Então, eu aconselho vocês assim, até começar o artesanato, muitas pessoas ainda não trabalham com nenhum tipo de artesanato e estão querendo começar a trabalhar. Eu aconselho essa tinta, por incrível que pareça, é uma tinta que muita gente não conhece, a maioria conhece a tinta PVA e acrílica e não conhece essa tinta. Então essa tinta te dá essa facilidade de você pintar e se errar você tirar, né? Depois passando pela queima ela não sai mais. Então ela tem várias cores, né? Cores muito bonitas e elas são miscíveis entre si. Por elas não terem muita quantidade de cores, a gente pode misturar uma com a outra e fazer novos tons, né? Tons mais claros, com branco você consegue tons mais claros. E nós temos também a incolor, é a mesma tinta, ela só não tem o pigmento da cor, ela é uma tinta incolor. Ela dá para fazer sombreados, dá para clarear um pouco mais a tinta, para espalhar também. Então, tem essa incolor também aí que vocês podem usar, tá bom? Assim, quando vocês pegarem a tinta, vocês sempre balançam a tinta, né? Porque ela fica sempre no expositor da loja e o pigmento fica todo da cor, fica embaixo. Então vocês balançam e além de vocês balançarem a tinta bem,
vocês têm que usar ou um palitinho de sorvete ou até a própria ponta do pincel. Para quê? Para vocês misturarem a tinta, porque ela precisa estar bem misturada, bem misturadinha, tá bom? E ela é uma tinta bem maleável, bem molinha. Então eu aconselho que com o próprio palito ou com o próprio pincel, vocês tirem para um pratinho descartável. Por quê? Se vocês virarem ela assim, vocês vão desperdiçar muita tinta, ok? E ela é uma tinta que tem um alto rendimento, E vocês coloquem bem pouquinho no pratinho descartável. Por quê? Porque ela seca muito rápido. Então, ela secando muito rápido, vocês não vão conseguir usar e vai desperdiçar tinta. Então, ela é uma tinta que o valor que vocês vão pagar para ela é um valor ilusório de tanto que vocês vão conseguir usar. Vai ser um rendimento muito grande. Então, ela é uma tinta assim, muito rentável para vocês trabalharem. Dá para fazer peças lindas. Então, como eu me apresentei, né, eu sou a professora Alda Soares, da Acrylex, eu gostaria que vocês me acompanhassem nas redes sociais, porque eu tenho muitos vídeos gravados sobre essa tinta e sobre os outros produtos da Acrylex. Eu falo sempre sobre os produtos da Acrylex. Vocês podem procurar lá, que tem muitas dicas legais de como usar todos os produtos, tá bom? Eu ficarei feliz com a presença de vocês lá. Então vamos lá, gente. A gente vai iniciar a nossa aula, como eu falei para vocês, vamos usar só 2 tons de tinta, que é o marrom escuro e o laranja. Eu vou usar um stencil da Acrylex de margaridas. Eu escolhi esse stencil. Por que eu escolhi o stencil e não escolhi um risco? Porque muita gente ainda acha que não dá para usar essa tinta, não dá para usar o stencil na louça, usando essa tinta. Mas aí eu vou mostrar para vocês que dá. Por quê? Geralmente, nas minhas aulas, eu uso um risco. Você pode pegar na internet, em revista de trabalhos manuais, você pega um risco qualquer que você goste e você passa o risco para um papel manteiga. Eu estou explicando isso por quê? Porque hoje eu só vou usar o stencil, vou ensinar vocês a usar o stencil. Mas eu vou mostrar também como vocês podem passar um risco, fazer um esboço aqui para poder fazer uma pintura à mão livre. Tá bom? Vocês precisam de um risco. Então, vocês, encontrando o risco que vocês queiram, vocês passam para um papel manteiga, né, que é aquele papelzinho transparente, passa o risco, contornando o risco todo e passando, e depois vocês vão comprar um carbono para tecido. É o mesmo carbono que a gente usa para pintura em tecido para passar o risco. A gente vai pegar um pedaço de carbono para tecido, vai virar com a parte do carbono escuro para baixo, vai colocar o risco aqui em cima da louça e vai contornar com um lápis. Contorna todo o desenho com lápis. Depois você retira e ali vai ficar estampado aqui o desenho que vocês escolheram. Aí vocês vão começar a pintura, tá bom? Esse é o outro jeito de vocês pintarem na louça. Aqui eu vou usar apenas um stencil, tá bom? Aí vocês podem ter essas 2 opções para fazer. Além disso, vocês podem também pintar à mão livre. Tem muita gente que tem facilidade para o desenho e até quem não tem a facilidade para o desenho pode começar a ter, porque, como eu falei, ela sai, então você tem aquela liberdade, tem perde aquele medo de fazer os traços, de pintar. A gente tem muita pintura gestual. O que é uma pintura gestual? É a gente só usar o pincel, né, fazendo gestos com a mão para criar efeitos, criar traços, linhas. Dá para fazer muita coisa. Aí eu gosto de ensinar a técnica, a criatividade é de cada um, né? Então antes de começar a aula, eu gosto de dar todas essas dicas, falar sobre os produtos, para poder vocês ficarem cientes na hora de trabalharem com a tinta, com esse produto, vocês saberem todos os detalhes do produto, tá bom? Então vamos lá. Sempre quando vocês vão pintar, a gente tem que limpar a nossa peça com um paninho macio e pode ser álcool, né? Essa peça ela já está limpa. Eu sempre uso o álcool para limpar. Por quê? Para tirar toda a poeira, marca de mão, porque isso vai dificultar o nosso trabalho, né? Aqui ela já está limpinha, eu só vou passar um guardanapozinho para poder secar também, né?
E como a gente vai começar? Como eu falei, a gente balançou. E além disso, eu vou usar... Vocês podem usar um palito, qualquer palito de churrasco, palito de picolé. Eu vou usar o cabo do pincel. Para quê? Para a gente mexer bem essa tinta. Para misturar, né, o pigmento, para a tinta ficar bem homogênea. Porque às vezes separa um pouco o pigmento e a tinta fica meio assim, muito ralinha, clara, porque não está bem misturada. Então vocês atentem para isso aí na hora que vocês estiverem usando essa tinta aqui, tá? E com o próprio palito que vocês usarem, vocês vão colocar num recipientezinho, num pratinho descartável, que vocês tiverem aí. Eu acho que deu bem para vocês entenderem qual o produto que vocês estão usando. Esse produto é a tinta Vidro 150. Então, eu vou colocar aqui, ó, com o próprio palitinho, ó, eu vou colocar a tinta. A gente coloca pouco, porque como eu falei para vocês, ela seca muito rápido. Então, se a gente precisar, a gente coloca mais. Eu já vou colocar logo as duas, tá? Eu sempre uso assim, um tom mais claro e um tom mais escuro, para poder fazer a sombra. Outra coisa que eu quero falar para vocês, aqui eu vou usar uma esponjinha macia, tá? Que é essa daqui. Mas vocês podem usar também os pincéis adequados, se vocês quiserem fazer outros tipos de pintura. Os pincéis adequados são os pincéis de cerdas macias. Pode ser um chato, um redondo, um filete. Esse filete eu uso muito para fazer os traços, os galinhos. Então, sempre de cerdas macias, se vocês forem usar pincéis, tá bom? Aqui eu vou usar mais a esponja e vou dar algum detalhe com um pincel filete, tá bom? Como nós vamos fazer? Eu coloco, assim, sou destra, então eu vou colocar a pintura na parte da frente. Vocês também podem botar na parte da frente, atrás, botar em toda a caneca. Isso aí fica a critério de vocês. Eu apenas vou colocar aqui na frente, que é só para ensinar a técnica a vocês. Então vamos lá. Vocês vejam que aqui na minha caneca eu botei só a metadinha da flor. Porque tem uma ondulação essa caneca, então fica difícil de você trabalhar com stencil. Então eu vou colocar só aqui na partezinha de baixo. Você posiciona, você vê primeiro como você quer colocar, para depois você começar a pintar. Eu não estou usando a fita crepe. Eu consigo segurar e pintar ao mesmo tempo. Mas se vocês tiverem tanta facilidade, pode usar uma fita crepe para segurar. Não tem problema, depois vocês tiram, tá? Vamos lá então. Eu vou usar primeiro a tinta laranja. A tinta laranja... Vocês pegam a tinta na esponja e tirem o excesso, tá, gente? Como todo stencil que eu falo, a gente tem que tirar o excesso. Ainda mais nessa tinta que ela é bem ralinha, então ela tende a ir para debaixo do molde e estraga a nossa pintura, tá? Aí vocês vão, ó, certifique-se de que tirou todo o excesso. Por quê, gente? Eu trabalhando com stencil é só uma marcação. Não é uma pintura que eu já vou... pintei e já deixei. Não. Eu marco, que é o desenho que eu quero, para depois eu fazer a pintura em cima do que eu marquei, tá bom? Por isso que eu vou deixar bem clarinho, tá? Até para não ter borrão. Me acompanha aí, ó. Porque estando marcadinho, você faz a pintura em cima, entendeu? Apenas isso, ó. Olha, apenas uma marcação. Por quê? Sempre a gente quer melhorar o nosso trabalho. Então a gente nunca deixa assim, sem dar detalhes, sem fazer, porque não valoriza o nosso trabalho. A gente tem que ter capricho no que a gente está fazendo. Então, serviu para marcar o desenho que eu quis. Esses stencils nos ajudam muito.
Esse stencil aqui é o da Acrylex. A Acrylex está com uma nova linha de stencils que tem cada um mais lindo do que o outro. Aí vocês procuram aí que vocês vão encontrar, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar muito o pincel filete, tá? Eu vou continuar pintando, dando mais uns detalhes na margaridinha. Mas eu vou aproveitar, como eu falei para vocês, a tinta seca rápido, né? Então eu esperar secar um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu tenho uma sombrinha em torno da flor. Aí eu vou fazer com a própria esponja. Antes de eu fazer os detalhes, porque depois que eu fizer os detalhes, já fica mais difícil. A gente sempre tem que esperar secar. Aí vejam, eu vou entre as pétalas, ó. Porque entre as pétalas tá branco, né? Eu vou dar uma sombrinha com essa própria cor aqui. Peguem pouquinha tinta, porque o pouco vocês podem botar mais se precisar, tá? E o muito não, aí vocês já vão ter que ter aquele recurso que eu falei, vou ter que lavar a caneca ou então tirar com algodão e álcool, né? É uma pintura muito boa de fazer, muito gostosa de fazer, eu amo pintar louça. Tenho muitos vídeos gravados, quem se interessar por essa pintura é só lá procurar, na minha página Alda Soares. Página do Facebook. Ó, tá vendo que já deu uma sombrinha no desenho. Viram? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar os detalhes em cada pétala, tá? Primeiro com laranja, depois eu vou intensificar a cor com o marrom. Então eu pego esse pincel filete e vou demarcando as pétalas que já estão pintadas, mas eu vou dar mais um tomzinho. Você também poderia fazer o seguinte, quando você marcou uma vez só, ficou bem clarinho, você tira o stencil, deixa secar, se quiser mais escuro, torna a colocar o stencil, encaixa direitinho onde você parou, né, encaixa, e dá mais uma batidinha. Também pode fazer desse sistema, tá bom? Quem quiser. Por quê? Essa tinta, vocês não podem querer cobrir ela de uma vez, porque ela é uma tinta translúcida, transparente. Então, não pode, e ainda mais usando o stencil, vaza para debaixo. E se vocês forem pintar a mão livre com ela, também não pode usar excesso. Por quê? Porque ela escorre, né? Então, e se vocês ficarem usando muita tinta e passando o pincel, ela seca e vai dar vai abrir e vai ficar feia. Então, o que vocês podem fazer? Vocês dão uma de mão, deixa secar, se quiser um tom mais escuro, dá outra de mão, tá bom? Mas a gente usa também muitos tons bem clarinhos, a gente deixa bem clarinho, também fica legal. Aí fica a gosto de cada um. Vamos lá então. Então eu vou com o pincel, tá bom? Que eu não vou fazer com stencil de novo, com a esponjinha não. Mas vocês querendo aí em casa, se vocês na falta do pincel filete, gente, não deixe de fazer não, tá? Com a esponja dá pra vocês fazerem. Encaixa de novo e torna a dar mais uma de mão, tá bom? A gente sempre dá um jeitinho. É que aqui eu tô mostrando para vocês verem outras opções também, tá? Não ficar só em uma opção, porque a gente hoje em dia tem que ter várias opções. Aí eu vou, ó, tá vendo que ela já tá ficando mais escura. Você também conseguiria isso com a esponja. Vai em toda a pétala e faz isso. Espero que vocês estejam gostando. Eu acredito que sim, porque todo ano lá na Rio Artes Manuais, essa aula de pintura na louça, o pessoal espera demais, né? É um sucesso muito grande, eu gosto muito.
Viu? Ficou bem diferente, mais forte, mais bonito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou fazer uns batidinhos aqui dentro do miolinho. Tipo umas sementinhas, né? Que tinha aqui, eu vou... Agora, não precisa nem lavar o pincel, não. Eu vou pegar a tinta marrom, né, e vou intensificar essa cor. Vocês vejam que nas pontinhas, ó, deixa eu mostrar aqui, dá todo esse detalhe aí. Usem pouquinha tinta, ó. Já dá para vocês puxarem. Se quiserem deixar também só laranja, também fica bonito, mas eu gosto sempre de dar uma sombra a mais, porque valoriza o nosso trabalho. Se vê que pegou muito, vocês dão uma limpadinha no papelzinho. Aqui eu vou pegar um pouquinho de tinta de fundo para dar um conserto aqui. Quando acontecer isso, é só pegar a tinta de fundo e consertar. Sempre tem um jeitinho. Os detalhes, a criatividade da gente é que manda. Tem várias opções para a gente dar detalhes aí. Nunca leva excesso de tinta, tá, gente? Eu vou dar um detalhe aqui nas pétalas também. Agora vamos aqui no miolo, vou também acrescentar mais um pouquinho do marrom no miolinho. Toda a volta. Se não tivesse pincel, vocês podem usar o pinta-bolinha, né? Que é aquele plásticozinho que faz as bolinhas de vários tamanhos. Ou se não tiver também, até a ponta de um lápis dá para vocês fazerem, tá, gente? Não deixem de fazer porque não tem tudo adequado, não. A gente se adapta. E depois, quando vocês puderem, vocês compram. Vou fazer uns tracinhos aqui puxar uns filetezinhos aqui, ó. Se quiserem juntar um pouquinho mais as pétalas, até aumentar um pouco, ó, também pode, tá bom, gente? A gente vai dando uma melhorada no nosso trabalho. Deixa eu tirar o excesso. Para juntar mais, para não ficar tão... Bom, aumentar um pouquinho as pétalas. Isso fica a critério de cada um.
Esse cara tá... Então vamos lá. Aqui, se vocês verem que querem um pouquinho mais de sombra, é só vocês pegarem um pouquinho do laranja, ó, e sombrear mais um pouquinho aqui, tá? Isso aí vocês vão vendo, pintando, cada um tem o seu gosto, a sua forma de fazer. Aí fica mais preenchidinho. Vocês também podem usar o incolor, também nessa tinta eu falei para vocês, tem o incolor. Vocês podem usar, também ajuda muito nessa hora. Ó, o dedinho, você segura assim que aí vocês conseguem fazer uns traços melhores. Aqui eu estou demarcando as pétalas, tá bom? As divisões das pétalas com o próprio marrom. E a pintura, gente, é prática, tá? Não fique achando que não vou conseguir fazer. Vai sim. Tudo é a nossa vontade de querer fazer. Aí vai dando forma, tá vendo? Cada coisa que você faz dá forma. Eu vou intensificar mais um pouquinho aqui dentro, no olhinho, e vou usar um pouquinho de laranja também. Pronto. Essa florzinha tá pronta. O que eu vou fazer agora? A gente pode dar vários detalhes na pintura, né? Usar a esponja, o pincel. Aqui eu vou fazer o detalhe ao redor, aqui embaixo da xícara e nessa parte de cima. A gente pode usar a própria esponjinha, tá, gente? A esponja. Ó. Vocês vêm batendo aqui, ó. Ó como fica bonito. Tá? Agora vamos fazer aqui na parte de cima. Vendo, gente? É bom trabalhar com a mão dentro da xícara, da caneca, né? Porque fica mais fácil. Vai pegando a tinta, deixa eu segurar aqui assim. Ó, deu uma valorizada, né? Olha, ficando lindo. Quem quiser pode pintar a alça também, fica a critério de cada um, né? A criatividade é de vocês. Então, aí agora eu também enfeitei aqui com umas bolinhas, uns pozinhos, né? Que a gente pode fazer ou com fundo do pincel. Eu vou usar um fundo, não, vou mostrar para vocês o pinta-bolinha. Eu já usei o fundo do pincel. A gente pode usar ou o fundo do pincel, né? Na falta do pinta-bolinha, aqui eu vou usar o pinta-bolinha, tá? Mas pode usar o fundo do pincel. Ou até tem um lápis, sendo que vai ficar mais pequenininha a ponta. Ó, molha, carimba, molha, carimba, tá? Não pode ficar carimbando direto só com um pouco de tinta que você pegou, não. Porque não fica as bolinhas todas iguais, tá?
Então, a proposta de hoje é essa, tá, gente? Da aula. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe da novidade da Tinta Vidro 150, que é o trabalhar no stencil, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, no final da aula eu iria falar como passar pela queima. Depois de 24 horas que você pintou a tua peça, você tem que passar por uma queima. A queima é no forno convencional de casa, forno a gás, tá? Então, não pode ser nem micro-ondas, nem forno elétrico, só o forno a gás. Não precisa nenhum forno profissional, é forno a gás mesmo, tá? 24 horas depois da peça pintada, vocês colocam no forno desligado ainda. Então, eu aconselho assim, vocês podem pintar várias peças para depois colocar tudo no forno ao mesmo tempo. Por quê? Para vocês economizarem no gás, certo? Não vai fazer uma peça, vai lá e bota no forno, não. Vocês pintam várias peças e colocam no forno de uma vez só. Então, muita gente fala para mim, vou assar um bolo e depois eu vou botar a peça. Não, gente, pelo amor de Deus, não pode pré-aquecer o forno, não, tá? O forno está desligado, frio, vocês colocam as peças lá dentro, tudo direitinho, fecha o forno, aí liga num forno na temperatura baixa, é o 150 graus, por isso tem esse nome a tinta. Hoje em dia, os fornos estão vindo com 180, não tem problema, nem precisa ficar meio aberto. Tem gente que me pergunta, o forno precisa ficar meio aberto? Não precisa, tá bom? Não vai estourar sua peça, nem nada. 30 minutos somente, tá bom, gente? 30 minutos vocês desligam o forno, desligam e deixam a peça lá dentro esfriando por completo. Depois de frio, vocês podem tirar, podem usar, que não vai sair mais essa tinta, tá? Esse é o detalhe, o grande detalhe que eu queria falar para vocês. Não adianta vocês pintarem e não levarem na queima. Tem que levar, porque vocês vão usar as peças, vão usar pratos, copos, canecas, então vão lavar no dia a dia e a tinta vai sair se vocês não passarem por esse processo, tá bom? Eu estou muito feliz de estar com vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aula e me acompanhem aí nas próximas aulas e aproveitem bem esse grande evento aí da Rio Artes Manuais, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima!